Oi, eu sou o Bernardo Boechat, esse aqui é o Bernardo Fala, e hoje a gente vai falar sobre relações abusivas, bem inspirado pelo livro A Filha do Rei do Pântano, que foi o livro que eu li para o desafio da Tag Livros de ler um livro por mês. Eu pedi para vocês escolherem, né, entre dois livros. Deixa eu pegar aqui o outro. Eu pedi para vocês escolherem no meu Instagram entre dois livros que a Tag me mandou pra gente começar o desafio, né? Que seria A Promessa e a Pane ou A Filha do Rei do Pântano. E aí vocês simplesmente votaram exatamente o mesmo número de votos em cada um dos livros. Eu não sabia que isso era possível, nunca na vida tive uma enquete no Instagram que empatasse, mas vocês conseguiram empatar. E aí eu escolhi ler esse aqui, A Filha do Rei do Pântano, que é uma história que me deixou bastante balançado. Vou dizer pra vocês um negócio aqui, tá? Por quê? Eu não vou dar spoilers, eu vou dar um resumo muito resumido do livro, porque eu quero falar com vocês sobre um pensamento que esse livro me trouxe, tá? Então pode ficar tranquilo, se você não leu ainda, você pode ler, porque eu só vou dar um resuminho do que tá aqui nesse livro. Esse livro é um thriller de 2017, tá? É um thriller que ficou super famoso nos Estados Unidos. Se eu não me engano, a escritora, a Karen Dionne, ela já tem 5 livros publicados, mas esse é o primeiro livro que se tornou best-seller dela, tá? Então é o primeiro livro que fez bastante sucesso. Esse livro está disponível aqui no site da Tag, se vocês quiserem comprar essa edição aqui, que vem numa caixinha linda, que vem com... Esse aqui vem... Não lembro com o que ele veio. E aí ele veio nessa caixinha, que veio com um pôster falando do livro também. E aí, o que conta a história da Filha do Rei do Pântano? Nesse livro, a gente vai descobrir a história da Helena, que é uma mulher que já tem marido e filhos. Aos poucos, durante a história, você vai descobrindo que ela viveu com o pai durante a infância dela, né, com o pai e com a mãe. E aí ela tem várias lembranças do pai e tudo mais, da infância dela, até o momento que ela descobre que, na verdade, ela é filha de um sequestro. O pai dela, na verdade, sequestrou a mãe dela quando ela tinha 15 anos de idade, e aí forçou a mãe a viver junto com ele durante a vida. E aí desse sequestro, desse casal, nasceu a Helena. No início do livro você já descobre que a mãe da Helena é famosa, porque na verdade o caso ficou super famoso, né, quando foi descoberto, né, o pai dela foi preso e a mãe dela, todo mundo sabia o nome da mãe dela exatamente porque foi um caso muito, muito chocante. Só que a Helena não contou para a família dela, para o marido dela, que ela era filha dessa pessoa. E o que acontece é que em um momento aqui do livro, o pai dela foge da prisão e aí a Helena vai tentar ir atrás do pai dela. E aí o livro começa a fazer vários flashbacks, ele vai voltando entre o passado e o presente, contando a história toda da infância dela, até o momento que a mãe e a filha conseguem fugir das garras desse pai sequestrador, e no presente contando a história da Helena indo atrás do pai dela que fugiu da cadeia. E aí, eu não vou contar mais nada, porque qualquer outra coisa que eu contar já vai ser um super spoiler aqui do livro. O livro ele é um thriller psicológico e ele, lógico, que ele vai borrar muito essa percepção do que é bem e o mal, né? Então, em algum momento você vai estar meio que gostando do pai dela, ela vai ter lembranças positivas e ela aprendeu a amar esse pai, só que ao mesmo tempo é um pai que sequestrou a mãe e que na verdade toda essa felicidade é uma mentira, e só que isso é muito difícil, né? Quando a gente coloca, lógico, a gente vai julgar de fora, a gente vai dizer, esse cara é um monstro, isso nunca devia ter acontecido, só que o livro acaba te colocando em algumas situações onde você se vê meio perdido do que você acha dessa história. E aí isso me lembrou muito como relacionamentos abusivos acabam tendo histórias muito parecidas. Lógico que relacionamento abusivo você não precisa ter sido filha de um sequestrador nem nada disso, mas o quanto a gente começa a ter uma dificuldade de entender o nível de abuso ou o nível de opressão que está acontecendo dentro de um relacionamento, onde você acaba misturando mesmo as coisas. Tem muitas histórias de pessoas que estão em relacionamentos abusivos e não conseguem perceber o abuso, ou acham que o abuso é só uma coisa passageira e que na verdade aquela pessoa logo depois se arrependeu e tá tudo certo. Tem muita gente que
acaba passando por coisas muito absurdas dentro de relacionamentos, e aí logo depois o parceiro ou a parceira voltam dizendo que não era bem assim, me desculpa, não é isso. E assim, relacionamento abusivo não é só você apanhar dentro de um relacionamento, por exemplo, uma agressão física ou alguma coisa assim. A relacionamento abusivo também serve para violência psicológica, serve para uma pessoa que te destrói mentalmente, que te faz se sentir insegura, que te faz se sentir burra, incapaz, uma pessoa que, por medo de te perder, né, ou por esse amor que a gente acredita que a gente acaba confundindo com posse, ele acaba tentando diminuir a pessoa ou destruir a autoestima daquela pessoa para que ela nunca abandone, para que ela nunca vá embora, e aí acaba destruindo mesmo a vida de uma pessoa só porque aquela outra pessoa não consegue lidar com a ideia de que aquela outra pessoa vai embora, ou até por uma questão de controle mesmo, né? Muitos abusadores, eles gostam de ter o controle da vítima, gostam de perceber o quanto eles conseguem, né, mexer e manipular aquilo ali. Então é muito difícil a gente, dentro de um relacionamento, perceber que ele é abusivo. E aí eu não tô falando só de relacionamento amoroso não, tá? Pode ser relacionamento de amizade, pode ser relacionamento pai e filha, como é aqui nesse livro, né? Relacionamento abusivo não é só um relacionamento amoroso. Então aqui a gente tem, por exemplo, um pai que pela a desculpa de ensinar a filha que ela não deve se colocar em situações perigosas, ele vai lá, a Helena tem um momento aqui no livro que ela se machuca e o pai vai lá e piora o machucado só para mostrar como a vida é dura e como ela não deve se meter em enrascada. É do tipo, aquele tipo de pensamento de que eu vou criar um trauma nessa pessoa para que ela se proteja, que não é definitivamente a melhor coisa que alguém pode fazer por outra pessoa. No fundo, a Helena pode passar a acreditar que o pai tá fazendo aquilo pro bem dela, sabe? Muita gente que tá em relacionamento abusivo acha isso. Não, ele tá fazendo isso pelo meu bem, ele tá fazendo isso pra me proteger, ele tá fazendo isso porque ele gosta de mim. Eu tive algumas relações abusivas durante a vida, principalmente de amigos, e eu tive amigos que falavam muito mal da minha aparência, que destruíam minha autoestima tentando me falar o quanto eu tava feio vestindo tal roupa, e eles sempre falavam que aquilo era uma preocupação comigo, né? Que eles não queriam me deixar passar um ridículo na rua. Só que aquilo não ajudava em nada, porque eu não tava nem um pouco ridículo, e porque eu tava ridículo só na visão deles, e aquilo ali tava sendo usado realmente pra me diminuir. Era muito melhor ter ficado calado, né? Ou muito melhor ter me feito um elogio, porque aquilo ali foi destruindo, foi minando a minha autoestima durante a minha adolescência toda, e eu demorei muito tempo pra entender que eu não tinha que ter medo de me vestir ou de sair da maneira como eu quisesse. Só que eu demorei anos e anos e anos pra entender que essa relação era abusiva. Eu demorei muito tempo pra entender que aquilo não era preocupação, né? Só que enquanto eu ouvia aquelas coisas, eu acreditava que aquela pessoa estava realmente me cuidando de mim, sabe? Que ela realmente estava preocupada comigo, que ela estava ali para realmente me proteger do olhar dos outros, sabe? Quando na verdade o olhar dos outros era tão nocivo quanto o olhar daquela própria pessoa que estava fazendo o que supostamente os outros iam fazer comigo, aquela pessoa já estava fazendo. Então eu sei que não é fácil a gente perceber esse tipo de coisa. Eu sei que não é fácil a gente entender que a gente está num relacionamento abusivo. Uma dica que eu dou pra você, se você acha que está num relacionamento abusivo, é você perguntar pra outras pessoas. Porque eu vou te falar, de fora, o relacionamento abusivo é muito, muito, muito mais claro. Começa a perguntar, sabe? Começa a ficar de olho. E eu vou te falar, quando você tá num relacionamento abusivo, as pessoas elas começam a falar pra você. Porque se você tiver amigos de verdade que estão em volta de você, eles vão falar, olha só, querida, acorda, abre o olho, você tá num relacionamento que você não tá sendo muito bom pra você. É muito difícil e parece ser impossível a gente sair disso. Parece ser impossível a gente se desligar dessa pessoa, porque essa pessoa provavelmente já minou tanto a nossa confiança, já minou tanto a nossa certeza de que a gente consegue viver sem aquela outra pessoa, que parece tudo muito difícil. A gente acha, quando está no relacionamento amoroso e esse relacionamento é abusivo, essa pessoa faz questão de mostrar pra gente que a gente vai ficar infeliz e sozinho o resto da vida se a gente terminar com ela, o que não é verdade. Então, assim, preste atenção no que amigos, familiares, pessoas estão falando desse relacionamento. Se ninguém está falando nada, começa a dar uma pesquisada e assim, esteja com o coração aberto para ouvir se realmente aquele relacionamento está abusivo ou não. E se você está num relacionamento abusivo, você já entendeu que você está, mas você não consegue sair, peça ajuda. Pessoas com certeza vão te ajudar para você sair dessa. Não é fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E assim, se você não leu A Filha do Rei do Pântano,
leia. É um livro que você vai lendo, querendo ler cada vez mais. Se você quiser entrar nesse desafio que a Tag está fazendo, da gente conseguir ler 12 livros num ano, né? Então um livro por mês. Esse é o primeiro livro que eu li do desafio. Mês que vem eu vou ler outro livro enviado pela Tag e também vou fazer um outro vídeo como esse. Então eu vou anunciar lá no Instagram qual é o próximo livro que eu vou ler, tá? Já vou dar até um spoiler lá, alguma coisa assim, em breve, quem sabe. Mas eu vou continuar lendo e esse desafio está sendo muito bom para mim porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de ler, eu não consigo ficar muito tempo parado num lugar. E é bom quando você pega um livro que realmente foi selecionado por alguém e que esse livro é super bem recomendado. É bom que você lê o livro e você quer engolir ele em 5 minutos. A Tag faz esse trabalho pra gente, ela só manda livros, principalmente nessa categoria. Ah, tá, uma coisa que eu esqueci de falar, que esse livro aqui é do Tag Inéditos, tá? A Tag tem 2 tipos de caixa, né? Um que é o Tag Inéditos, que é desse livro, que são livros que ficaram famosos fora, mas que não existem no Brasil, e o Tag Curadoria, que são livros que são indicados por pessoas muito famosas dentro da área da literatura, tá? Então, se você não lê, ou se você não costuma ter o hábito da leitura, o Tag Inéditos é ótimo para você começar, porque vão ter livros que vão ser tranquilos de ler e que você vai gostar muito. Eu já tô muito ansioso para saber qual é o próximo livro. Tá, gente? Qualquer coisa, tem o link aqui do desafio aqui embaixo, o link da Tag. E é isso. Se você leu esse livro, me conta aqui embaixo o que você achou. E se você já esteve numa relação abusiva, se você já viu alguém nisso, me conta aqui embaixo como é que essa pessoa saiu, se ela conseguiu sair, porque é bom a gente conversar sobre isso, porque aí outras pessoas podem ler e começar a identificarem que elas também estão nessa situação e que elas podem sair disso. Não esquece de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram, Bernardo Fala, e esse canal não termina aqui, tá? Então não precisa fechar aqui a janela não, é só clicar nesse vídeo que tá aqui na minha cara. Tararara.